São. É, eu fico, tá direto, viu, Amanda? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo tudo isso aqui. O primeiro que saiu por vista de mesa, vamos ver como é que ficou, foi do Pinheiro, o item 16 e o item 17, da Companhia Mineira de Metais. Esse da minha parte eu já tenho uma posição. Então pode falar. O Pinheiro negava provimento. Eu tenho que só retornar aqui no voto. Item 16, doutor Pinheiro. Isso, o item 16, o recorrente à Companhia Mineira de Metais. Exercício 2004. Uhum. Eu pedi para olhar o processo, porque me chamou a atenção. São dois pontos, a área total do imóvel e o VTN. Os dois pontos me chamaram a atenção, mas o principal, a área total do imóvel. Só um momento. Então, a área total do imóvel é o seguinte, o contribuinte declarou 12.690,1 hectares e a fiscalização aumentou essa área, retificou para maior, a fiscalização na revisão, passando a 13.260,8 hectares. Com base, essa retificação com base nas matrículas dos imóveis. Duas matrículas dos imóveis. Há nos autos memorial descritivo de 2004, conforme o doutor Pinheiro relata. Há aqui memorial descritivo nos autos de 18/11/2004, que a área é 12.699, está nas folhas 105 e 122. Há uma planta georreferenciada de março de 2005 que atesta 12.688 hectares. No recurso voluntário, trazido, e já tinha antes, trazido também um memorial descritivo de julho de 2001, folhas 253 e 254, mas esse memorial já tinha antes, e traz também uma área de 12.690. Um pedido para a retificação, para a unificação de números de inscrição de imóveis de 2002, e que tem uma área declarada maior, que a área está na matrícula, as áreas que estão na matrícula com a área real, tá? 12.690. Então, em relação a tudo isso, o que eu vejo é que há documentos suficientes, memoriais descritivos assinados por um engenheiro agrimensor com RT, se responsabilizando em 2001, 2004, 2005, ou seja, antes e depois do fato gerador, e se responsabilizando pela área, o perímetro, né? A área total, perímetro e área total real do imóvel, que difere da área declarada nas matrículas. O doutor Pinheiro não aceitou esses memoriais, dizendo que deve prevalecer o que está nos registros públicos, que está na matrícula, pela Lei de Registros Públicos, artigo 252, e também porque ele não tinha uma medição próxima do ano calendário, pelo que eu entendi do exercício. Né? Inclusive, uma pergunta e resposta de TR de 2010. Eu pondero que o que está no registro, ele continua produzindo seus efeitos de acordo com a Lei de Registros Públicos, porque ainda não foi modificado, não tomou a providência. Porém,
Porém, há um levantamento real mostrando que aquilo que está registrado nas matrículas do da década de 80, se não me engano, do século passado, não é realmente o efetivamente existente. Então, deveria prevalecer o real, o medido, validado por um engenheiro profissional com questão de submemorial. Quanto à orientação da Receita Federal, eu destaco que o doutor Pinheiro trouxe uma orientação do ITR de 2002, que está aqui, que dizia o seguinte: se a área que está na matrícula é menor do que a área, se a área que está na matrícula do imóvel é menor que a área medida no memorial, então pode ser aceito o memorial. Agora, se a área da matrícula é maior do que o memorial, como é o caso aqui, não caberia, ou ao menos não tinha nada expresso. Mas isso foi modificado como eu alertei. Exatamente. Perguntas e respostas posteriores, isso foi modificado. Perfeitamente. Vê que a Receita Federal já reconheceu isso, doutor Pinheiro, que não é a melhor interpretação. Então, a interpretação hoje da Receita Federal não é essa. A interpretação da Receita Federal é que um memorial que represente a área no momento da entrega da declaração, seja menor ou maior, ele prevalece sobre o que está na matrícula. Mas ela ainda fala em medição recente. E eu associo medição recente para interpretar com o artigo 252 da Lei de Registros Públicos. E aí é que reside a minha divergência. Ok, então eu reconheço, entendendo que a documentação é hábil para comprovar a área, 2004, 2003 também, que é o próximo, né? Porque a documentação tem tanto uma documentação anterior quanto posterior a esses exercícios, e essa documentação é uma documentação hábil e idônea, a princípio, não tenho nada que desqualifique, e também não houve, aparentemente, mudanças de matrícula, acréscimos de áreas, etc. Ou seja, é uma realidade que vem ao longo do tempo. Então, desse modo, eu estou dando provimento para restabelecer a área declarada, a área total do imóvel declarada, que foi de 12.690,1 hectares. Quanto ao VTN, que é sempre uma discussão muito grande em relação ao laudo, tá? O que acontece? Tem algumas ponderações aqui do Dr. Pinheiro, conforme já pude oportunidade de falar outras vezes. O Dr. Pinheiro tem um critério mais rigoroso em relação ao laudo, eu tenho, às vezes, um critério mais maleável. O Dr. Pinheiro fala que não é possível identificar a data a que se refere o preço de mercado. Eu entendo que é possível, sim. Essa confusão 2003, 2004 aqui é porque foi feito laudos tanto para esse processo quanto para o seguinte. Então, mas na verdade o objetivo são imóveis de vendas, alienações de 2003, 2004. Esses fatores de homogeneização, que é o intervalo de 0,8 a 1,20, a 1,2, veja que deu 0,78, 0,79 e 1,21. Está fora? Está. Mas é uma questão de avaliação se isso é relevante ou não para não produzir efeitos do laudo, como convencimento, embora não se enquadre exatamente no parâmetro lá que a norma recomenda, por uma diferença pequena. Tá? Mas, além disso, o Dr. Pinheiro ele detalha que dos 8 elementos escolhidos, apenas 3 foram considerados viáveis, o que é relevante, apesar que devemos reconhecer que o imóvel é um imóvel muito grande. Então, torna, às vezes, difícil também. E também não tem, e aí é um problema sério realmente, é a questão da avaliação dos imóveis da amostra. Como é que eu qualifico se aquele imóvel da amostra é melhor ou pior em relação ao imóvel que eu estou avaliando? Porque isso tudo
vai influenciar no cálculo. E realmente não está expresso como foi feita essa avaliação. Se foi feita vistoria, como é que foi feito esse conceito. Esse é sempre um problema que eu vejo nos laudos. Porque dependendo como se atribui, ou seja, os imóveis são imóveis melhores que o imóvel avaliando, eu vou reduzir o preço, os parâmetros, eu vou reduzir o preço do imóvel avaliando. Chamo a atenção aqui o seguinte, para que possam tomar uma decisão. No VTN, o valor do laudo e o valor médio das declarações é em torno de 300 e poucos reais por hectare. Enquanto o CIT, ele avalia alguma terra em 2.000, outra em 1.500, a menor em 700. Então, observe que realmente o CIPT, ele tem uma avaliação alta. Não se Alguém sabe. caiu. Apoio. Foi. Não se sabe se o problema está na avaliação do CIPT, que foi encaminhado pela Secretaria de Agricultura, que estaria muito alto, ou porque os proprietários naquela região, eles informam valores baixos mesmo para a terra. Mas é uma diferença muito grande. Em resumo, nessa parte do VTN, eu só quis para que todos pudessem decidir melhor. Eu vou acompanhar o Dr. Pinheiro, por entender que o laudo, ele tem aqui alguns aspectos, não todos aqui, conforme o Dr. Pinheiro considera na sua avaliação, mas alguns importantes, que são principalmente os últimos que eu falei. E essa diferença também de valores pelo CIT, a lei, ao menos, ela permite o arbitramento pelo CIT, que foi considerado pela fiscalização. Tá, então, pode falar. Esse memorial, ele foi feito pela própria empresa, não foi isso, doutor Pinheiro? Memorial? O que o senhor quer dizer? Esse memorial foi feito pela própria empresa, né? O laudo. Quem fez o laudo técnico? Isso. Quem apresentou foi a empresa que apresentou, foi carreado aos autos. Não, mas o laudo, quem elaborou, não foi um terceiro, não é? E agora eu não me recordo, só abrindo lá para ver. Porque eu tô verificando aqui, até tem timbrado, sabe? Eu não me recordo. Que é na folha 253 seguintes. Não sei se esse fato seria relevante. Né? Isso não foi dito pelo Dr. Pinheiro? Não sei. Que me pareceu que a própria empresa fez esse laudo aqui. Mas ainda assim, se é assinado por engenheiro qualificado, tudo. Isso é o engenheiro da própria empresa. Engenheiro da própria empresa. Não sei se a diferença é pro raciocínio. Mas se tem a R, tudo, o fato dele ser empregado ou contribuinte individual pode ser relevante para valorar? Realmente é uma... um vínculo com a empresa pode limitar a sua liberdade, né? Mas de qualquer Eu maneira... não achei relevante, mas enfim... Meu voto é nesse sentido, presidente. Então, Ok. provimento parcial, então. Tá? Provimento parcial para restabelecer a área total do imóvel declarada de 12.690,1 hectares. Raíde. Perdão, presidente. Isso vai influenciar no arbitramento do VTN. Porque eu mantenho o critério do arbitramento, mas tem que recalcular porque a área diminuiu. E consequente... tá. Tem razão. Dá provimento para estabilidade total e consequente e adequação. Adequar o VTN. E consequente a adequação do cálculo do VTN, mantidos os critérios da fiscalização, mas observados a área total. Pois é, adequação e consequente. Eu coloquei e consequente adequação, porque é em virtude da área. Isso, porque
vai influenciar. Mantido, no caso, o mesmo critério da fiscalização. Né? Sim. Adequação do VTN só por causa da alteração da área. Isso. Consequente. Então tá. Raide. Eu divijo, eu dou provimento ao recurso para, além de estabelecer a área total do imóvel declarada, também não, né? Restabelecer o VTN nos termos do laudo apresentado. Considerar o VTN do laudo. Então, peraí, vamos lá que nós estamos tendo várias... Tá, então, eu tenho a posição do Pinheiro, do Clébias, do Raide, ok. Andréia. Divergência do Dr. Cleberson. Matheus. Não, Doutor Rodrigo. eu com o relator. Rodrigo com o Pinheiro. Estou. Esse aqui, presidente, em razão dessa questão, se tratar de um laudo da própria empresa. Eu não sei se foi efetivamente da própria empresa, eu tenho dúvidas. Porque eu estou olhando isso aqui. Não vamos discutir mais, não. Pode votar. Não, mas eu só estou dizendo que eu não estou afirmando, que Sim. é a análise do Dr. Matheus. Sim. Eu estou voltando com o relator. Mas doutor, só uma observação, doutor Matheus. Sim. Aquela documentação que eu falei não tem nada a ver com o laudo. Não sei se o senhor está levando em consideração. Não, sim. Mas o contexto, havendo essa dúvida... A documentação é uma outra documentação anterior ainda, né? A área não é outra, a VTN é outra. O laudo é para o VTN. O laudo é para o VTN que utiliza A área do memorial. Sim, a dúvida, na verdade, no caso aqui é do memorial. Da área total do imóvel. Então você vota com Pinheiro. Sim. Tá, André. Eu acompanho o relator. Eu estava vendo o laudo técnico aqui, do VTN. O senhor fala que o laudo do imóvel, da área... Deixa eu verificar esse. Eu posso... Eu vou ficar com o relator também, porque por mais que o memorial esteja... Por que ele não providenciou alteração no registro? Ele podia ter feito isso. Então, na maioria de votos... Porque é caro. Para a empresa dessa... por maioria de votos, negar... Peraí. Então, a preliminar é por unanimidade. No mérito... por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Cléberson, e Andréia, que davam provimento parcial ao recurso, que davam provimento parcial ao recurso voluntário para estabelecer a área total do imóvel declarada de 1.691 hectares e consequente adequação ao valor do VTN. Vencido o conselheiro Raide, que dava provimento, né? Que dava provimento ao recurso. Tá. Esse é o resultado. Vou repetir então, peraí. Após o escrujado por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Clébio e Andréia, que dá provimento parcial ao recurso para restabelecer a área total do imóvel declarada de 12.690,1 hectares e consequente adequação do cálculo do VTN. Vencido o conselheiro Raid, que dava provimento ao recurso. Ok? É o mesmo resultado para o próximo? Cleberson e Pinheiro. Eu acredito que sim. É 2003. Então, 16 e 17 repete o mesmo Só resultado. confirmar aqui, fazendo a abertura do processo, Uhum. VTN e também a área. Ok. Rejeitando a preliminar. O próximo que está com vista é o 31. É o da Vale. Da ferrovia. Agora André votou por negar provimento. Cleberson? Bom, esse eu tenho dúvida ainda. Então vamos por vista? Tenho dúvida. Algumas questões ficaram em abertas. Eu entendi que a propriedade é da Vale, né? Entendi que nem a doutora André está no voto. Sim. Agora eu fiz algumas pesquisas, né? Vi que a Vale tem decisões judiciais afastando o recolhimento do IPTU, por se entender que há imunidade recíproca, de modo que a propriedade seria da União, ela não teria a posse com o ânimo de ser dono, posse essa que legitimaria incidência do IPTU. Agora, me parece que o Supremo, recentemente, alterou o posicionamento então da jurisprudência em sentido diverso, no sentido de que a concessionária, quando ela assume uma atividade da União e desempenha ela com o intuito de lucro, né, ela não teria direito à imunidade, ela não estaria imune. Então, realmente há uma dúvida nessa situação. Eu acho que talvez... Então, vista para o mês que vem, certo? Sim. Eu não sei se essa dúvida, porque aí é a questão judicial, né, doutor Matheus, que não tem nenhuma decisão, tem repetitivo. Porque é com repercussão geral essa decisão. Como? Tem uma decisão com repercussão geral. Mas Mas no ITR ou no IPTU? Não, para IPTU. Não. Para IPTU. Só que a gente não pode considerar que a propriedade é da União para determinados fins e que não é para outro. Então, de forma diversa. Entendeu? Então, acho que seria prudente examinar essa questão aqui. Deixa eu até pegar o... Essa repercussão geral que o senhor fala para o IPTU é essa última que mudou a jurisprudência? Sim, falando que não tem imunidade. Vou até olhar aqui. Mas de repercussão geral? Mas já tem 5 no voto ou não? Eu salvei aqui. Não, mas se é nesses termos de repercussão geral, eu acredito que... Porque eu cito uma nos mesmos termos, então não deve ser essa de repercussão. Não, é diferente. Deixa eu abrir o seu voto. Bom, de qualquer forma, é um assunto que merece atenção. Cleberson, Mas vista? um detalhe aqui que eu achei interessante, que a Vale não trouxe, ele cita um decreto de 1997 da concessão, mas não traz o contrato de concessão para demonstrar exatamente se ela tem um direito de uso, é uma ocupação, qual que seria a natureza jurídica. No caso concreto, ela não demonstra. Ela simplesmente alega a imunidade recíproca e cita esse decreto.
tem a questão do VTN também, que é outro ponto, né? Aí nesse mesmo processo, né? Não vamos discutir agora, então. Não, vamos. Mas Visto aqui vai não é, pedir- né? Oi? É para pedir visto ou não, né? Não, mas quer dizer que vai pedir vista. Sou eu que vou pedir vista? Você vai acompanhar a relatora? Vai votar? Nesse momento eu acompanho a relatora. Tá. Então tá. Para negar provimento. Isso. Raide. Acompanho. Pinheiro. Eu não tô dando conta disso, vai. Pinheiro, liga o microfone. Nos termos que ela colocou aqui, teria que agregar alguns argumentos. Mas você Vai à acompanha? lista, vai. Vamos, encerra, Olho, encerra. Não, calma, vou encerrar não. Tem mais coisa para fazer. Não, esse aqui encerra, vista. Vista? É. Não, se você acha que é para negar e só agregar mais alguma coisa, você pode falar com ela. Ué. Vista? Vista. Vista para o conselheiro Pinheiro, transformada em vista coletiva. A relatora votou por negar provimentar o recurso, vírgula, acompanhada pelos conselheiros Cleberson e Raide. O outro é da Vale também, mas é de outro exercício. E é a mesma coisa, então? Não, o outro, se eu não me engano, é só a questão do VTN. A doutora Andréa pode Só o VTN. confirmar. Nem teve sustentação dele. Aí a questão da discussão do VTN, ou qualquer argumento, que a doutora Andréa, acho que o argumento da Vale é que, em razão da utilização do imóvel para esse fim, não teria, seria inadequado o habitamento pelo sítio, porque nenhuma das aptidões agrícolas corresponde. Isso. Corresponde. É isso? Exato. Mas não trouxe laudo técnico. Não trouxe laudo, exatamente. Então a relatora negou também, né? Esse daí. Esse é o segundo argumento dos outros, dos dois primeiros, né? É o 33, Isso, eu digo assim, mas esse é um argumento que também tem no 31 e 32. O 32 é repetitivo. Vamos lá. Tá? Então, nesse caso eu entendo que a lei determina, né, que o imóvel rural seja arbitrado conforme a aptidão da terra, não do uso. A destinação que se dá, mas sim da terra ali. Então, se utilizou o menor valor. Menor valor, não é isso, doutor André? Lá do CIFT. Exato. E caberia ao sujeito passivo apresentar um laudo. Porque a gente está falando da terra, não do uso, né? Uhum. Mas do potencial da terra. Aptidão da terra. Teria que... eu acredito que não pode ter um vácuo dizer que determinado uso da terra não teria como habitar pelo CIFT. É esse o raciocínio que a recorrente pretende que seja reconhecido, né? Que o CIFT não preveria a situação dela. Isso. Mas eu discordo para acompanhar o doutor André. Nega o provimento. Você acompanhou, André? Nega provimento, não é isso? Eu também acompanho a relatora. Esse daqui também existe a mesma dúvida, não? Porque a estrada de ferro. Depende do que foi alegado, hein, Matheus? Vamos lá. Eu entendi que era só o CIFT, doutor Matheus. Foi só o CIF. Porque é o mesmo imóvel, né? É que a doutora Andréa, ela não aborda a questão da ilegitimidade passiva no voto dela. Correto? Será que Correto. não foi alegado? Seria de ofício, doutor Matheus? Você está entendendo nesse sentido? Não, eu não sei se não ficou claro se isso não foi alegado, né? Não. Porque é o mesmo imóvel. Não foi nem teve sustentação oral. Na outra teve, esse aí não.
Esse não foi alegado nada. Pinheiro já votou? Quem? Rodrigo, Relatório. Matheus, Nesses termos, né, não, como não foi alegado, com a relatora. André. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O 34 é repetitivo. O 35 também saiu. Thomas Eric. O 35 é aquele caso da invasão. Não é uma invasão pelo grupo MST ou indígenas, né? É uma invasão de De uma outra pessoa. é uma pessoa, um casal, e o argumento dele é que ele não tinha condições de fazer laudo, nada para provar, porque ele não podia entrar no imóvel. Ele tinha sido ameaçado de morte, então não podia entrar no imóvel. E aí tem a ação de reintegração que foi indeferida. Então, observe, o juiz, a ação de reintegração de posse, o juiz negou, porque não ficou provada a posse do proprietário. Aparentemente, pelos documentos, o imóvel era meio abandonado. Tinha a família, muitos filhos, certo? Inclusive, o lançamento é feito em relação ao herdeiro, não é, a um dos sucessores, não é isso, doutor André? Acho que, né? Sucessor. Exatamente, foi um sucessor. É um dos filhos lá dos muitos, o imóvel tem muitos herdeiros. Então, esse imóvel parece que era meio abandonado, não era utilizado muito, e a pessoa que se apossou, invasor, parece que já há algum tempo já tinha, utilizava o imóvel de alguma maneira, né, para colocar um gado, alguma coisa assim, uma plantaçãozinha. Tanto é assim que depois ou concomitantemente, ele ajuizou uma ação de usucapião. Então tem ação de reintegração, ação de usucapião. É uma segunda ação de reintegração, né? E depois teve uma ação. Teve mais ação, ou seja, no primeiro momento foi negado porque não comprovou a posse. Faltou prova da posse, ele comprovou que é proprietário, tem um domínio, é titular, título dominial, mas não demonstrou a posse. Então não cabia uma ação de reintegração de posse. E aí o invasor também propôs uma ação de usucapião. E aí o processo se arrasta. Não se sabe, é só para uma consulta lá no tribunal, talvez já tenha até falecido alguém. Mas o senhor do autor da perícia? A perícia? É. Não, a perícia não foi realizada, não foi. É o seguinte, as duas ações foram reunidas. E daí o juiz determinou uma perícia para saber se é o mesmo imóvel. Se o imóvel que ele é titular e disse e postulou a reintegração de posse é de fato o que está sendo invadido. Se a área é a mesma, qual é a área? E foram feitos quesitos por ambas as partes, se estabeleceu 15 mil, só que a perícia não foi trazida. O contribuinte traz um laudo dele a partir das folhas 1338, mas essa não é a perícia. E ali fala propriedade 1, propriedade 2, e ele demonstra quais seriam as propriedades, mas isso é a alegação deles para dizer que o imóvel que se está postulando a reintegração de posse é o mesmo do usucapião. Mas não fica claro ali, até pelas próprias descrições, se trata de fato do mesmo imóvel. E eu acho que essa perícia talvez fosse importante, porque é algo que, ao que parece, foi feito no âmbito judicial, mas o contribuinte também não traz. Então, eu fiquei com dúvida se o imóvel que está invadido é o mesmo da matrícula de registro do cartório. E até que ponto é ou não é, porque haviam 4 glebas que, ao que parece, gerou o imóvel Montanha. Mas o posseiro diz que é a fazenda Morro do Zé Ferreira. E ela é uma parte do que seria talvez a outra ou não fica claro.
Eu tive muita dificuldade com os documentos dos autos, eu não sei como é que a doutora André chegou à conclusão dela para conseguir ter certeza de que exatamente o valor da diária da propriedade é o que está invadido, ou se é tudo, se não é, quanto é, isso. Não, a questão para mim da reintegração de posse, ela se refere ao imóvel montanha. Claramente, né? Sim, ela se refere ao imóvel montanha. Porém, mas será que o que está invadido, o que está na posse, e o que se postula o usucapião é o mesmo? Não, mas foi determinada a perícia. Mas foi respondido. Ele respondeu, ele contestou essa ação de reintegração. Ele contesta, mas fica nos planos de alegação. Daí precisa do laudo. Não, mas ele contesta, ele não disse que não é outro imóvel. Mas ele fala que ele descreve a área dele. Ele não diz que não é o que não é a montanha. Ele vem respondendo, descrevendo a área que ele entende que é a dele. Não, mas aí é na ação do usucapião. Mas quando ele contesta, qual que estava a contestação dele? Deixa eu localizar lá. Eu não... Agora a invasão foi no primeiro momento uma invasão de 10 hectares, na melhor parte. 10 hectares, não é toda. A questão que eu fiquei em dúvida aqui, então, gente, é o seguinte, se essa alegação que ele não podia entrar no imóvel que estava invadido, que foi ameaçado, ela não tem uma prova, né? O que tem prova é que ele não conseguiu a reintegração. Isso é suficiente para dizer que ele não poderia adotar providências lá dentro do imóvel, que ele estava impedido de entrar, que foi negada a reintegração? Mas tem até um boletim de ocorrência, né? De toda... Não, porque... Sim, mas uma parte lá do imóvel, né? Uma parte do imóvel, né? Tem ação também. Agora, a jurisprudência, ela tem que ser encaminhada no sentido de que... A jurisprudência, o Poder Judiciário, no sentido de que quando só se tem a propriedade, mas não se pode dispor, usar ou gozar do imóvel, não seria sujeito ativo do imposto, seja ITR ou IPTU. Eu vi decisões do CAF, há alguns anos atrás, que diziam que esse esbulho devia ser um esbulho estável. Então, esse raciocínio que a propriedade é apenas uma casca, uma forma, ela se dava quando já era estável o esbulho. Não sei se pode se fazer esse análise aqui também. Eu tenho muita dificuldade eu olhei rapidamente os documentos, não deu para esgotar, mas eu ainda tenho uma dúvida até que ponto do imóvel houve a invasão. Então, presidente, são vários, mas eu acho que infelizmente não é possível. É melhor então sair por vistas. 35, então. Vista para o conselheiro Clérisson. Transformada em vista coletiva. A relatora votou por dar provimento ao recurso. Nesse ponto, houve o pedido de vista. Os de 36 até 38 acompanham ele porque é repetitivo. Então, 35, vista. Só um minuto. 36 a 38, vista. Ok, vamos ver o próximo aqui. Aí, eu vou ter. Então, vista para novembro. Eu tenho uma vista que já estava para novembro, pronta já, do 43, do Barral. Eu tenho outra vista aqui agora.
Se alguém tiver alguma que eu estou pulando aí, por favor, me avisa. 46. É do Armando Spassandin, processo do Matheus. Isso foi julgado. Foi? Peraí, então. Porque a minha planilha não está atualizada. 43. Ah, certo. Foi. 46, 47, não é isso? Ah, esqueci de falar. Processo julgado. Qual que a gente julgou agora à tarde mesmo, no final agora? Ixi. Peraí, o Rodrigo, eu sei, e o Rodrigo vai ter que. Agora, só agora, com as vistas. Sim. Não, Depois o Rodrigo me fala, só agora. As vistas foram 16, 17. Então, peraí. O processo julgado 9 do 10 à tarde, o 16, o 17. Só que foi julgado ou precisa que foi pedido vista? Vista também, o 31. 31, o 33 e o 35. E diante. Isso. Tá, beleza. 35. Tá, aí vamos. Aí o 43 já teve vista mesmo. Ok. O 46 já foi julgado. Sim. Ok. Tá. O 47 também. Aí agora o próximo, na minha planilha aqui, posso estar enganada, mas me ajudem, por favor, é o 78, José Serra. Do Raide. Esse processo ficaram de dar uma olhada no documento que atestava a titularidade de uma das contas, se ele era capaz de gerar convencimento na data, no ano calendário do fato gerador. Eu, na minha análise, quando eu trouxe no voto, para mim gerou convencimento. A gente ficou debatendo se aquela é uma ficha de cadastral e a gente ficou de debater para ver se realmente haveria um convencimento ou não, se era claro o documento hábil e idôneo. Uhum. Alguém olhou? Não, nesse aqui que eu me lembro, ele deixa uma margem de interpretação, né? A partir de que momento é conjunta. É isso, né, doutor? Aí. Sim, ele não é Qual era a conclusivo. página mesmo? Tem que abrir o voto, peraí. É 754. 754, 755. Obrigado. Eu, da minha parte, presidente, esse eu voto para converter em diligência. Para. Podemos julgar apreciar essa preliminar antes, né? Uhum. Essa questão preliminar, digamos, né? Mas aí você vota para converter em diligência para checar para confirmar junto ao Banco Bradesco a partir de que data, em que períodos essa conta foi conjunta e quais foram os titulares. Doutor Clebson, Esse documento foi trazido pelo contribuinte, assim que eu entendi. exato, foi. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Já que vai baixar em diligência, senhor, também não seria prudente oficiar também a outra instituição bancária sobre a outra referida conta? Você está concordando com a diligência, Raiz?
Se esse for o posicionamento da maioria da turma, eu posso acatar e modificar. E está ampliando para quê exatamente mais? Poderia aproveitar. É porque são duas contas. Uma o Dr. Raid teve mais convicção que não eram conjuntos. Isso, e a outra tem uns documentos que são meio, eles são meio, como se diz, incompatíveis entre si, gera certa dúvida. Ah, sim. Então já vai descer para uma, desce para outra também. Sim, sim. Então você concorda com a Tigência? Aí. Pelo que eu estou vendo, será o posicionamento da turma, eu não me oponho não, eu posso mudar aqui o meu entendimento e... Ok, Pinheiro. Acompanho por Tá. a conversão do julgamento. Andréia. Acompanho também a diligência. Acompanho. Acompanha. Por unanimidade de votos, converter o julgamento de indigência nos termos do voto do relator. Processo julgado em 9 à tarde. Ok. Então, peraí um minutinho. O 78 ficou ok. Essa diligência eu determino ao contribuinte juntar a prova ou oficial a própria instituição bancária? Na minha opinião, é a Receita oficiando as instituições bancárias, né? Ok. Ok. 78, então, ele foi. O próximo que está aqui na minha lista é o 87, o Otto de Souza. Isso aí eu Rodrigo. teria que ver o que tinha acontecido, porque a fiscalização lançou uma omissão de atividade rural, uma receita bruta da atividade. A EDRJ foi e fez um arbitramento, 20%. Teria acontecido. O que eu vi aqui foi que a fiscal, ela mandou um termo de intimação pedindo para comprovar os depósitos bancários. A gente veio com essa comprovação da atividade rural em relação a determinados depósitos. A fiscal lavrou um termo de constatação, submetendo ao contribuinte as verificações que ela tinha feito até então, falando que aqueles rendimentos de uma cooperativa iam ser considerados omissão de atividade rural, e junto desse mesmo termo de constatação a planilha dos depósitos que permaneciam sujeitos à comprovação. O contribuinte respondeu ali no termo número 774, que os rendimentos omitidos, respondeu assim: em relação aos rendimentos recebidos omitidos, gostaria de informar que terminei o levantamento das despesas realizadas no período e posso apresentar o livro caixa para demonstrar o resultado da atividade rural, se assim for permitido. Infelizmente, não poderei levar pessoalmente as informações, pois hoje estarei viajando a trabalho. A fiscalização foi lançou o bruto. E acabou lançando o valor bruto da receita, não 20%. O RJ ajustou para o 20% da receita. Aí era esse questionamento que tinha feito, eu acho que Não, acontecido. o contribuinte declarou como essas receitas? Ele não declarou nada. Ele não declarou nada de atividade rural? Não. Não declarou nada de atividade rural. Não. Aí a fiscalização, então, lançou 20%. Não, a fiscalização lançou tudo. Lançou tudo. Aí reduziu para 20%. Porque o senhor tinha ficado para ver se teria que analisar as despesas ou não. Porque eu acabei votando no sentido que não tinha livro caixa. É porque ele também perguntou qual foi a opção do contribuinte. Se foi presumido ou por receita de despesa. Isso, mas aí no caso o contribuinte não fez opção nenhuma porque não declarou nenhuma receita. Nenhuma receita de atividade rural. Não essa, claro, né? Nenhuma. Foi essa a pergunta que eu fiz. Uhum.
É que ele falou. O Rodrigo falou que não declarou nada. É isso mesmo, professor? Vou tirar. É porque esse é um processo antigo que para pesquisar tem que olhar o arquivo inteiro, né? Eu já acho. Eu achei que era em relação que, porque do que eu entendi, a dúvida tinha ficado em relação ao critério que a fiscalização adotou. Não, aí a fiscalização adotou esse critério porque não foi apresentado o livro caixa. Ela nem esperou, né? Ela não ficou com o de apresentação do livro caixa. Né? Mas eu olhei aqui as declarações 2004 e 2005, não tem receita, resultado da atividade rural, né? Agora, Cheguei a ver lá, mas agora... me parece que ele não declarou nada de atividade rural mesmo. Não tem nenhuma apuração aqui. Não tem nada, né? Pelo resumo ali, é 0 em 2004 e... isso, 0. Os 2 anos. Não tem nenhuma das declarações de exercício 456, 0 de tributável de atividade rural. Tá certo. Então aí nesse raciocínio, ele não declarou nada, não apresentou o livro caixa, não fez a opção, então as despesas que ele tem eventualmente não são pertinentes, né, a apuração da receita da atividade rural, já que para ele pudesse fazer isso, ele teria que ter declarado e ter o livro caixa. Né? Mas se ele tivesse declarado, teria feito diferença nesse caso específico, já que ele não tem livro caixa? Só para... Porque aí se ele declarou receita, despesa, e a fiscalização constatou mais receita, ela aumenta a receita, mas continua diminuindo as despesas. Mas tem livro caixa? Não, se tivesse. Não tinha. Isso, eu fiquei na dúvida, porque o senhor falou, mas a DRJ alterou o critério da fiscalização. Se tivesse alterado para o processo em si, para o julgamento, teria feito diferença? Sim, alterar o critério, sim. Para o nosso julgamento. Não, a DRJ não poderia alterar o critério da fiscalização. O que a DRJ fez não alterou o critério, ela simplesmente reduziu a margem. Se tivesse alterado, poderia escolher, porque não tinha livro caixa. Não, mas aí a fiscalização fez de um jeito, não pode a DRJ agora fazer de outro. Bom, depois... Ela só reduziu a margem, ela não alterou o critério. Então, mas se tivesse havido alteração, o critério tivesse declarado como fosse o resultado da atividade moral, mas ele não tinha livro caixa, a fiscalização foi a sua. Ele não tinha livro caixa e teria ter feito o que a DRJ fez. Não. Se ele não tivesse livro caixa, a fiscalização lançasse como 20% da receita, está correto. Mas a fiscalização definiu o critério. Esse critério que tem que ser analisado pelo julgador. A DRJ analisou o critério e manteve o critério. O que ela fez foi apenas reduzir a base de cálculo. O critério que eu falo do lançamento, doutor Rodrigo. Mas podemos discutir isso em outra oportunidade, a ideia. Mas assim, está esclarecido, então
Eu acompanho o presidente nesse caso, de negar provimento. Raide. Raide. Doutor Clebson voltou. Eu até perdi o Clebson abriu divergência não, né? Não. Exatamente, acompanhei porque foi esclarecido que o contribuinte não declarou como atividade não declarou rendimento de atividade rural, não tem livro caixa, a DRJ manteve o mesmo critério de arbitramento da fiscalização, apenas reduziu a base. Então não pode o contribuinte agora querer deduzir despesa, porque aí vai alterar tudo que foi feito. Como alongou a discussão. Eu perdi o fio da meada, fechei a discussão aqui, mas enfim, acompanho o relator. Acompanho. Então, por unanimidade, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento. Na minha planilha agora, então, sai por falta de tempo o 89, saem por falta de tempo o 101 a 105, sai por falta de tempo o 109, né, Rodrigo? Vai confirmando. Agora vai descendo. Eu já tenho vista para novembro dos processos 145 a 147, que é Centro Cultural Rosário, Nossa Senhora do Rosário. Certo? O processo é do Rodrigo, não lembro mais. O meu é 89. Não, 145, quem pediu vista? A vista é minha. Está certo. Depois eu tenho vista, achei mais uma aqui. 237, Senses Enzer, do Brasil. 237, acho que é da Andréia. Hoje de manhã a gente pulou ele. Agora. O meu é tempo ou vista? 245. 237, isso é a essência. Nós paramos de discutir porque o trem estava rendendo demais e não julgamos. Sobre o que é? Sobre o que é esse aqui? É da Andréia, ela vai lembrar aí a gente. Assim, o 237... O voluntário daquele, do corresponsável pela relação. E não teve o recurso da empresa. Esse daqui tem que refletir mesmo. Não, eu acho que pode negar. O Cássio não é competente para isso, pronto. Você está falando refletir por causa da legitimidade, não é passivo. Se ele podia ter apresentado o recurso, mas a DRJ avaliou. Terceiro, não conhecer, mas tem que amadurecer mais isso aqui. Cleberson. Ele discute, então... Ele discute a questão da responsabilidade. Sim, mas o que ele argumenta é só que ele não seria responsável, né? Sim. Ele não é responsável, a ciência foi apenas para ele conhecer, para ele tomar conhecimento da decisão, né? Uhum. Mas há aquela dúvida se a empresa foi cientificada ou não. Pois é, essa é uma outra dúvida. Isso aí tem que ser esclarecido. Eu não sei se isso caberia aqui, porque a gente está... É uma espécie de revisão de ofício. Porque ele não argue que a empresa não foi intimada e que ele não poderia ser intimada em nome da empresa porque não tem mais a procuração. Porque a procuração foi tornada sem efeito, perdeu a validade, não me recordo. Ele apenas ele apenas diz que ele não tem... Ele quer ser excluído do polo passivo do lançamento. Passivo. Aí só que tem que explicar para ele que ele não está no polo passivo, não sei se o André falou, ele não está
e que a comunicação foi apenas para dar... Agora, esse que é o problema, a comunicação... Foi para cientificar a empresa. O problema é que a comunicação foi para cientificar a empresa. Né? Realmente, a comunicação foi para cientificar a empresa. Pelo já está da hora, acho que deixa para o mês que vem. O doutor Clebson precisa votar. Né? E a Raíde também. Eu não posso simplesmente deixar para o mês que vem. Vista para alguém? Espera, eu tenho que Se não passar. for o Cleberson, eu vou pedir. Eu Ok. peço visto, então. Pois é o que eu estou dizendo, eu não posso pular para você. Não tem jeito. Bom? Não, é o que o Pinheiro falou, se ninguém pedir, eu peço. Eu falei, mas eu não posso pular, eu preciso ouvir o Clebson e o Raíde antes. Sim. Não, tá, eu vou pedir visto que realmente tem essa... Tem esse detalhe que foi, aparentemente, ele foi intimado como representante da empresa, ou seja, se ele não é representante, não teria uma intimação válida no processo. Nossa, tá muito ruim a doutora Miriam. Tá congelando. Tá me ouvindo? Vista para o conselheiro Clebson transformada em vista coletiva. A relatora votou por negar provimento ao recurso. Nesse ponto houve o pedido de vista. Então, 237, vista. Bom, vamos lá, vou continuar na minha planilha aqui. Então, 237, vista para novembro. Aí agora saíram por falta por tempo. Do 245 a 252. E tem mais uma vista para novembro já pronta, que é 257. Acabou. Alguém tem alguma observação nessa? Eu esqueci algum? Alguém viu se eu esqueci? Como é que tá? Não? Então eu vou encerrar a reunião no mês de outubro, interromper a gravação.